Olá! Com esse módulo nós vamos iniciar a descrição de habilidades de uma outra etapa do método de design, da etapa de ideação. Eu gostaria de lembrar que essa etapa de ideação ela não é uma etapa a ser realizada de forma isolada ou sequenciada. Mas nós falamos em outros vídeos que ela pode acontecer inclusive no início, no final, pode ser revisitada. Apenas nós organizamos a apresentação módulo a módulo para ficar fácil explicar cada uma delas. Mas é sempre bom relembrar que essas fases, essas etapas, elas não têm uma sequência física e elas podem ser interconectadas sempre que a gente entender que é necessário ou desejar. Na fase de ideação ela tem uma característica muito interessante e a gente precisa fazer uma reflexão sobre a nossa educação enquanto estudantes e profissionais pelo Brasil inteiro, nas mais diversas áreas. Quando a gente fala em gerar ideias e ter ideias criativas, a gente está falando de uma habilidade que significa imaginar relações novas a partir de conhecimentos e experiências que a gente vai somando e vai utilizando como fonte de inspiração. Eu consigo imaginar aqui, por exemplo, e há muitos depoimentos de diferentes profissionais como bailarinos, coreógrafos, artistas plásticos, pintores, escultores, músicos. Sempre que alguém entrevista um desses profissionais, pergunta como acontece a tua criação, como é teu processo criativo, como se apenas eles precisassem fazer coisas novas. Os artistas, de uma forma geral, eles estão sempre em busca dessa inspiração, observando a natureza, observando as obras de outros colegas, buscando colocar-se num estado de espírito que lhes permitam criar coisas novas. Acontece que os outros profissionais de áreas técnicas, inclusive, e até de áreas científicas, também precisam criar coisas novas e ter ideias novas, E para ter esse tipo de ideia, nós também precisamos nos colocar nesse tipo de condição, de ambiente. Ter ideias novas não significa apenas sentar na mesa e fazer uma lista de ideias. Significa se inspirar ou buscar criar condições para que você e outras pessoas consigam gerar essas ideias novas. Nos módulos anteriores nós falamos sobre análise de contexto, análise do mercado, falamos em construção de conhecimento sobre fenômeno que nós queremos criar novas soluções, as ferramentas disponíveis no mercado, e esse conjunto de conhecimentos organizados, sintetizados, eles são uma fonte de inspiração interessante, assim como a observação da natureza é uma fonte de inspiração importante para um artista plástico ou para um músico. A partir daí, a gente tem também que reconhecer o impacto da nossa formação na construção da habilidade de gerar ideias, das habilidades criativas de uma forma geral. Durante toda a nossa escolaridade, desde a educação infantil até o final do ensino superior, pouquíssimas são as nossas oportunidades de áreas não artísticas a desenvolver as habilidades criativas. Por exemplo, nós quase nunca somos solicitados a imaginar uma forma diferente de resolver problema ou uma estrutura totalmente diferente. Nós nunca somos desafiados a pensar de uma maneira não linear. Normalmente a formação de um profissional técnico é conhecendo o arsenal de soluções possíveis, por favor, construa essa solução. E aí faz com que a indústria, de uma maneira geral, evolua muito lentamente, E a apropriação do raciocínio de design tem essa grande contribuição, despertar nos profissionais de áreas não artísticas e não criativas, entre aspas, porque todas elas são criativas,
a necessidade de buscar formas de raciocinar que são poderosas para a criação de soluções novas, que façam avançar o estado da arte ou o estado da técnica de um determinado domínio, né? Dito isto, a gente vai buscar na formação dos profissionais técnicos, como é o caso da nossa área, né? Técnicos de educação, técnicos de computação, né? Técnicos de sistemas de informação, como é que a gente pode desenvolver essas habilidades criativas? Para isso existem técnicas, né? Técnicas que são utilizadas inclusive pelos designers e pelos artistas plásticos para proporcionar ambiente adequado e raciocínio adequado para a geração de novas ideias, né? Um conjunto dessas técnicas, e existe também, como no caso de análise de contexto, uma quantidade muito grande de técnicas que estimulam a geração de ideias. Essas técnicas são chamadas de técnicas de geração de ideias, ou técnicas criativas, ou técnicas de ideação. Essas técnicas, elas são dinâmicas de grupo que utilizam como fonte de inspiração os dados coletados sobre o comportamento do usuário, tendência de consumo, estrutura da prática, dados de mercado, né? Competidores existentes, tipos de competidores existentes, os aspectos utilizados para comparar os pontos fortes e fracos desses competidores. A gente utiliza isso como um estímulo e organiza dinâmicas de grupo que vão permitir que pessoas coletivamente consigam propor ideias que não sejam apenas aplicações, mas que de fato ultrapassem o limite do conhecimento conhecido até então, né? A gente pode utilizar aqui uma expressão da psicologia chamada insight, né? Insight seria a metáfora daquele momento onde você associa um estímulo com uma outra informação e você gera um terceiro elemento que não era esperado, que não era conhecido e tal. Então, as características básicas das dinâmicas de criatividade é que elas quase sempre são organizadas em grupo, em coletivo, né? Porque um ser humano, ele meio que inspira e estimula, né? E ele dispara, né, esses efeitos de insight uns nos outros, né? Eles iniciam com uma determinada organização da paisagem, né? Ou o estado da arte, ou as sínteses, as visualizações de síntese dos dados que foram gerados nas etapas anteriores. E a partir daí tem um momento de explosão, né? Um momento de expansão, né? É muito importante que nas técnicas criativas a gente não controle essas situações. Por exemplo, a técnica de brainstorming ou tempestade de ideias, numa tradução literal, né? Existe o momento onde o grupo precisa sugerir rapidamente apenas ideias. E no momento da formulação dessas ideias, os outros integrantes, faz parte da descrição da dinâmica de grupo, não podem pedir mais informações para que a velocidade de geração dessas conexões entre o que foi utilizado como estímulo, né, e essa nova percepção, esse novo insight não pare de acontecer. E também não é permitido que a gente julgue, né, positivamente ou negativamente as ideias que são formuladas. Por que isso? Para que a gente consiga expandir, né, gerar uma quantidade muito maior de ideias do que seria possível fazer numa situação dialógica, onde as pessoas estão dialogando, apresentam a ideia e os outros integrantes do grupo vão analisar no momento da criação, e aí aquelas ideias já morrem no diálogo, né? Vai sobreviver apenas uma ou duas. Então é importante que a gente consiga criar uma condição, né, na ideação onde uma quantidade grande de possibilidades
inclusive possibilidades inusitadas, não necessariamente factíveis, não necessariamente ortodoxas ou não necessariamente existentes, elas existam. Por algum tempo, ideias, múltiplas ideias, elas vão sobreviver, elas vão ser representadas. Faz parte também das dinâmicas de geração de ideias o registro, né? Essa fase de ideação, ela traz consigo uma noção muito interessante, que é a noção de ideia. A ideia ainda não é um conceito, mas ela é uma inspiração, né? Cada uma dessas ideias que são geradas nas dinâmicas de criatividade, elas, ao serem registradas, elas perduram e permitem uma posterior análise e reflexão da sua viabilidade, da sua execuabilidade, se elas são possíveis, né, de serem executadas, da sua desejabilidade, se elas são desejáveis, e elas vão posteriormente ser avaliadas e desenvolvidas. Mas é importante que o registro seja feito, não é? Então, nos materiais que nós colocamos para complementar a visualização desse vídeo, nós deixamos uma grande quantidade de possibilidades de dinâmica, que todas elas têm mais ou menos essa estrutura, né? Uma inspiração inicial, uma dinâmica respeitosa de escuta e de expansão das conexões que são feitas entre esses aspectos utilizados para inspirar a geração de ideias, o registro da maior quantidade possível de ideias, né, sem julgamento, para que a gente faça depois a seleção das melhores ideias. Então, em suma, a etapa de ideação, ela tem essa função de fazer com que a gente consiga, né, criar um ambiente adequado para ousar criar soluções não esperadas, né, com todo respeito, né, para depois a gente avaliar quais delas de fato atendem aos requisitos, né, do usuário, ao mesmo tempo que se diferenciam das soluções existentes. No módulo seguinte, nós vamos entender um pouco sobre como essas ideias são selecionadas.